Olá, começa agora mais uma edição do Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E hoje a gente fala sobre audiovisual e cinema produzido no interior paulista, dando destaque ao trabalho de Marcos Demarchi, que é cineasta e historiador aqui de Rio Preto. Marcos, muito obrigada pela participação. Muito obrigado você, Vivi, pelo convite, agradeço muito. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre cinema e audiovisual aqui no interior. Vamos lá. Marcos, a gente sempre começa o programa apresentando o convidado, a formação, e no caso a sua é extensa e diversificada. Você é formado em História, pós-graduado em Cinema e Linguagem Audiovisual e mestre em Ciências Sociais. Eu queria que você contasse pra gente como é que aconteceu isso, o que veio primeiro, se você teve essas formações de forma paralela. O início de toda essa formação é como historiador, né? Então eu fiz História, eu fiz a graduação de História. Licenciatura? Licenciatura. Né? E foi mesmo por uma busca de uma carreira profissional, mas eu sempre fui muito ligado à música, né? Então, por 15 anos da minha vida, eu sempre tive banda, eu sempre fui músico, né? Então sempre estava ali no meio cultural, né? Mas naquele momento, e aí a gente tem que ser bem direto, a minha mãe falou, ó, você precisa escolher uma coisa para você ganhar dinheiro, você pode manter o seu hobby, né? E eu até pensei em fazer música, era uma coisa que me alimentava, né? Mas aí pensando muito, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, acabei optando por fazer história, porque tive professores de história que até hoje são meus amigos, né? Inclusive são movimentadores da cena cultural até hoje em Que Rio legal! Preto, né? Com o Anderson Rizzuti, muito conhecido na cidade, ele foi meu professor e me influenciou muito, né, a seguir nessa carreira, né, de historiador, né? E eu fiz a faculdade de História, mas eu sempre fui muito ligado, né? Tanto aos movimentos sociais quanto aos movimentos culturais. Então sempre tive uma ligação, participando de um coletivo aqui, participando de um coletivo ali, mas sempre no paralelo a essa escolha da minha carreira acadêmica, Mas você né? chegou a Enquanto dar aula? historiador. Cheguei, eu fui professor por. Ó, eu fiquei em sala de aula de quando eu me formei em 2009, até 2022 eu ainda estava em Bastante. sala de aula. O ano passado acho que foi o primeiro ano que eu não estava dentro de Olha uma sala de aula, só. assim, né? Então eu nunca saí de dentro da sala de aula, né? E ainda mesmo agora, né, que eu não tô mais oficialmente como um professor regular, né, da rede de ensino, eu ainda continuo com essa vertente da educação muito forte, né? Pensando sempre em formação para o audiovisual, né? Então eu fiz a faculdade de História e quando eu finalizei a faculdade de História, quando eu terminei a graduação em História, eu senti que faltava ainda alguma coisa na minha formação. E aí eu fui fazer Ciências Sociais na Unesp de Marília. Né? E fiquei em Marília por 4 anos. E nesse momento foi quando eu comecei, na verdade, a sair já um pouquinho, né, ir para outros caminhos, assim, né? Em Marília tinha um coletivo que chamava Coletivo Primavera nos Dentes, que era um coletivo cultural. E esse coletivo muito voltado para a produção de saraus, de festivais, produção audiovisual, documentar sobretudo as lutas, né, que estavam acontecendo, Na né, cidade? ali na cidade de Marília, mas também estadualmente, né? Então, ali naquele momento eu começo a ter um primeiro contato mesmo ali com o audiovisual mais perene, assim, de olhar. Ao mesmo tempo, a minha pesquisa começa também a ter um olhar muito forte para o audiovisual, assim. Então, eu estudei os sindicatos, né, durante a minha carreira acadêmica, tanto na faculdade de História, quanto lá em Marília, quanto depois no meu mestrado, né, Aham. que foi na Universidade Federal de São Paulo, em São Paulo. E eu sempre com esse olhar muito, muito, muito atento para a produção de documentários e para a produção cinematográfica que olhava para esse lugar dos sindicatos, dessa representação dos sindicatos, né? Então o audiovisual sempre teve um papel muito importante na minha vida, né? Não como produtor Sim. inicialmente, mas como um objeto de estudo, um objeto de documentação da história. E isso foi alimentando muitas coisas, né? Isso foi deixando aquela vontade De produzir. de produzir, de se integrar mais, né? E 2019 eu finalizo meu mestrado e eu volto para Rio Preto depois de 10 anos, porque eu saí daqui no final de 2009, começo de 2010 e volto para cá em 2019. Finalizo o mestrado,
resolvo voltar para São José do Rio Preto. Nesse meio tempo eu voltei também. E aí eu acho que também uma das sementinhas que me ajudou também foi que em 2016 eu voltei para Rio Preto, fiquei 6 meses aqui para trabalhar como arte educador no Sesc. E eu fiquei durante 6 meses trabalhando na exposição na Vídeo Brasil, na Sesc Vídeo Brasil, na 19ª edição. E ter contato com essas videoobras me ampliou muito a visão do que era a possibilidade do audiovisual enquanto uma ferramenta de expressão, uma ferramenta de denúncia, De educação. uma ferramenta de educação, uma ferramenta de representação de muitas imagens, de muitas regionalidades, de muitas formas de se viver dentro do nosso país, né? E aquilo me deixou uma pulga muito grande. E durante o mestrado foi muito legal, porque na minha turma, isso não é muito comum na sociologia, né? Na sociologia você tem muita gente estudando muito do campo da antropologia, então estudando povos indígenas, na ciência política muita gente estudando Estado, na sociologia, muita gente na sociologia do trabalho, então estudando as Exato. formas de trabalho. Só que na minha turma de mestrado tinha muita gente que o tema de pesquisa era cinema. E isso também foi, assim, muito legal. Muito legal. Porque nesse momento, até então, de um apreciador de cinema, eu passei a ter muito contato com teorias de Um análise, estudioso. sabe, análise fílmica, com teorias do cinema, teorias da comunicação. Tive professores que o foco de pesquisa era exatamente esse. Então, nesse momento, eu começo a ter uma ligação muito mais forte, assim, com o audiovisual, porque eu começo a olhar para ele enquanto uma coisa muito mais complexa do que apenas aquele olhar de público, né? Ou o olhar do pesquisador que está olhando para aquilo só como um documento histórico, né? Então, esse momento foi muito importante também. Assim, então foram pequenas chaves que foram Foram virando. portas que foram abrindo ali para vocês Isso. se aprofundando na temática, né? E quando eu termino o mestrado, eu já tinha certo comigo que eu não queria continuar na docência. Tá. Né? Eu já sabia disso. Assim. Quando eu finalizo o mestrado, eu volto, eu ainda continuo. Né? Então, eu falei, até 2022 eu ainda estava em sala de aula. Mas em 2019, quando eu finalizo o mestrado, eu já sabia que eu não queria, né, continuar na docência. Assim. Não era uma coisa que eu não conseguia me subjetivar, né, dentro da docência. Apesar de ser uma coisa que eu ainda considero e provavelmente é uma marca que eu vou carregar para o resto da vida. Então, ser educador, Vai ser para eu acho que é sempre, uma né? coisa que a gente se transforma com o passar do tempo e a gente continua sendo educador mesmo não estando dentro dessas estruturas formais, né? Então, ali em 2019 eu entendo que, assim, não era mais o meu caminho. E aí eu preciso colocar esse ponto que é muito importante, assim, né? Às vezes a gente conhece algumas pessoas que colocam a gente em outro lugar, né? Em 2019 eu conheci a minha atual companheira, a Mona Luizon, Mona Lu, também artista visual aqui da cidade, fotógrafa, né? Eu conheço ela e desse encontro é que surge hoje a nossa produtora Hipomeia, né? A gente é sócio na produtora e aí surge essa produtora e desde o início a gente já sabia que a gente queria trabalhar com temáticas voltadas para a cultura popular, assim, né? Então, Bacana. nesse encontro que era um encontro amoroso, né? Sim. Um relacionamento que se forma, a gente também começa a colocar essas questões voltadas para o cinema e para o audiovisual em pauta. Ela, enquanto uma técnica, né? Uma pessoa que já vem, né? Então, com uma experiência, né? Experiência internacional, de ter ido, gravado Rock in Rio em Lisboa, ter feito várias coisas. E eu, com essa veia mais da pesquisa acadêmica, desse conhecimento mais acadêmico, a gente consegue de fato se encontrar e desenvolver. E é nesse momento que eu vou também, entendo que eu precisava caminhar também para um estudo mais voltado para o cinema. E aí eu vou fazer também uma pós-graduação em cinema e linguagem audiovisual, né? Uma Entendi. especialização em cinema e linguagem audiovisual. E aí, a partir disso, a gente começou a produzir, né? A gente sempre com esse foco voltado para a cultura popular, assim. E aí, quando você começa a pôr a mão na massa nessa produção, você começou primeiro fazendo o quê? Captação, o som ou de tudo um pouco? Então, o som, né? Porque eu já tinha essa experiência prévia com captação de estúdio por conta da música, né? Verdade. Então, como eu sempre tive, e uma coisa que
eu aprendi muito, né? Então, eu sou de uma formação do punk, né? Do hardcore. E a gente aprende muito cedo no punk e no hardcore a tal da frase do do it yourself, né? Faça Uhum. você mesmo. Então, muito jovem, eu comecei a fuçar e aprender a mexer, né? Com edição de som, captação, pela necessidade de gravar a minha própria banda, assim, né? Um estúdio, gravar banda não é uma coisa barata, né? Então a gente dava o jeito, assim, né? Então aprendendo a mexer nisso. E sempre foi uma coisa que eu fiz. Mesmo nesse tempo que a última vez, assim, que eu tive uma atividade com banda, tal, 2007, 2008, mas mesmo nesse ato, eu sempre tive equipamentos de home studio para gravar as minhas coisas. E eu Nossa. sempre gravei minhas coisas, eu sempre tava ali gravando um áudio de uma assembleia, de alguma coisa de um movimento social, de uma atividade. Então eu nunca abandonei esse lado do som. Então quando eu entro no audiovisual, por ter essa experiência prévia e por conta dessa casadinha com a Mona, que já é fotógrafa, é diretora de fotografia, então eu já Você fui veio diretamente complementando. eu fui diretamente pro som, pra captação de som, então pro som direto, né? E até hoje, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, né, de fazer. Tanto que a maior parte dos trabalhos que eu tô envolvido esse ano, que não são as Os minhas seus, né? produções, Som. são fazendo som para profissionais daqui de Rio Preto, região e do interior, assim, né? Então o som e é a minha grande paixão, assim, né? É uma das coisas que, apesar de escrever histórias, poder me subjetivar em roteiros, dirigir os filmes, a minha grande paixão é o som, assim, Que né? Não bacana. só o som direto, mas a parte de pós-produção de som Trilha, também. tal. Trilha um pouco menos, a parte mais mesmo de edição de som, criar ambientes, as camadas sonoras. É um lugar de pesquisa e estudo que me interessa muito, assim, e que eu acho que eu nunca vou deixar de lado, né? Assim, para mim é muito legal, assim, porque eu acho que o som no cinema, no audiovisual, ele tem capacidade de mudar muito o que você está entendendo assim E de um sentindo filme e também, né? sentindo. Ele é uma ferramenta muito potente que às vezes é deixado um pouco de lado, assim, né? Então, eu comecei com som e aí depois fui indo para Para outras outras áreas, áreas. né? Sempre escrevi muito, sempre fui uma pessoa de escrever muito. Tenho cadernos e cadernos de poesia, de crônicas, coisas que eu escrevo. O que te ajuda no roteiro. O meu Facebook sempre foi um lugar de eu fazer, escrever crônicas, então é uma coisa que eu sempre escrevi. E pela carreira acadêmica, né? Pela via É a acadêmica, grande escrita, a né? gente sempre tem que escrever, né? Assim, às vezes é um parto a forceps, né? Escrever uma. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim. E eu sempre tive muita facilidade, assim, né? Com a escrita. Foi sempre uma coisa que era fácil, assim, né? Tanto que nessa época, todo o tempo que eu tive banda, eu sempre fui letrista, sempre Olha só. escrevi. Então, sempre foi muito legal para mim esse lugar. E depois que eu entro e começo a entender a dinâmica do audiovisual e do cinema, assim, mesmo estando no set, aí eu começo a arriscar as primeiras escritas de roteiro, assim, né? Então, hoje eu tô muito no som, é o que eu quero fazer esse ano, assim, como paralelo, né? Entendi. Nos Trabalhando de projetos outros nos quais você é projetos, parceiro, dos né? quais eu tô ali como técnico, e escrevendo roteiros, né? Não só para mim, mas também escrevendo roteiros de publicidade institucionais para algumas agências de São Paulo, escrevendo os meus próprios roteiros e escrevendo roteiros que outras pessoas estão dirigindo, né? Eu acho que agora, esse ano, tem um roteiro que vai ser produzido que é meu, mas que não sou eu que vou dirigir, né? Então, eu tô ali nesses dois campos, assim, né? Porque a direção eu acho legal, assim, mas é algo que eu faço pros meus filmes, assim, né? Então, eu escrevi um roteiro que eu quero dirigir, assim. Então, é mais nisso, assim. Não é uma área que eu quero ir enquanto Para uma, distribuir. uma Aham. a principal área técnica, né? Falando em trabalhos que você está desenvolvendo, um dos mais recentes é um curta-metragem Estrada de Chão. Nesse projeto, explica pra gente, o roteiro é seu? Você é produtor, é diretor da obra? Como é que funciona? Isso, eu tô meio nessa epopeia aí. Eu sou produtor, eu sou diretor e eu sou roteirista, né? Esse roteiro, por incrível que pareça, assim,
ele foi uma grande surpresa, assim, porque ele não era o projeto principal que eu estava apostando, né? Esse roteiro é o primeiro roteiro de ficção que eu escrevi. Que Esse legal! E roteiro é Estrada de recente Chão. ou já estava Não, ele guardado? tá guardado desde 2000. Ó, a primeira versão dele, que eu finalizada, é de abril de 2021. Então já, ó, vamos aí para 3 anos 3 anos. já que esse roteiro tava ali. E ele não era. Era um outro roteiro que, inclusive, eu participei de uma série de laboratórios, de validações de mercado, porque o cinema é esse lugar, né? O cinema sempre precisa ser muito validado até chegar e produzir uma obra, assim, né? De relevância. E eu tava apostando nesse outro. E aí, quando saíram os resultados, né? E é bom falar, esse projeto ele vai ser produzido esse ano com aportes da Lei Paulo Gustavo Em âmbito aqui, municipal, em né? âmbito municipal, né? E isso é importantíssimo falar, porque a Lei Paulo Gustavo é uma janela gigantesca, eu acho, para o cinema nacional, né? Poderia falar para a cidade, mas é para o cinema nacional. E veio esse curta-metragem. E ele é um roteiro muito legal, assim. Fala, qual que é a temática? Ele vai falar todas as temáticas, desde que a gente montou a Ipomé enquanto uma produtora, a gente sabia que a gente queria esse foco para a cultura popular, né? E nesse meio tempo a gente conheceu o Reinaldo Volpato, um Sim. cineasta aqui de São José do Rio Preto, produtor do primeiro longa-metragem gravado aqui, e que ele sempre falou muito dessa coisa da nossa região, né? Da figura do caipira, de como retratar, né? Então, quando a gente começa a entrar nesse universo, a gente começa a entender que, assim, legal falar sobre cultura popular, mas qual cultura popular? O Brasil é muito vasto, né? A gente tem muitas variantes, né, dentro de um único lugar. Então, pô, nada melhor do que olhar para cá. E era muito legal porque era num processo, né, eu tava, então, até então eu tava morando em São Paulo, né, e voltar pro interior, sair de uma grande metrópole, né? Você voltar pro interior, você tem um choque muito grande, assim, de subjetividade das pessoas, de como elas. Não, de tudo, como as coisas funcionam, né? É, e não só da cidade, mas as pessoas. Apesar de a gente estar vivendo num mundo globalizado, que cada vez mais as pessoas são homogêneas, né? Mas aqui é muito diferente o trato, né? Como as pessoas são. Aqui a gente ainda tem costume de sair de casa e ir na casa das outras pessoas sem avisar e chamar, bater palma, né? Os vizinhos, coisa que em São Paulo. Eu morava num prédio no centro de São Paulo com 100 pessoas no mesmo lugar e que eu não conhecia nenhum vizinho. Né? Então, e aqui no interior você conhece a sua vizinhança, você conhece as pessoas conhecem a família, tanto que aqui é muito comum, né? As pessoas falarem, mas Filho de quem, filho de né? quem? E aí a gente começou a ter esse olhar muito mais voltado, né? Pro interior de São Paulo, pra nossa região e para esse sujeito que mora aqui, que é o caipira, né? Então, a temática dele é sobre esse sujeito. Esse sujeito do interior de São Paulo, da região metropolitana de São José do Rio Preto, né? E ele é um drama familiar que quer abordar as novas questões da juventude do interior no século XXI, né? Então, como esses jovens estão lidando com uma série de dilemas, como a sexualidade, o trabalho, o emprego, ao mesmo tempo que lidam com essas novas configurações familiares, né? Como a fragmentação familiar, né? E dentro desse escopo também de entender a juventude, entender essas novas fragmentações, essas novas formações, né, de família que a gente tem, né? E não que sejam novas, né? Fragmentação familiar existe, né? Por uma série de motivos, mas eu acho que a gente também hoje tem uma liberdade, sobretudo as mulheres, de se libertarem de seus companheiros. De relações que não eram legais Das ali, relações né? tóxicas, a violência, né? Falar um pouco desse êxodo, né? Desse êxodo rural, né? Dessas pessoas que saem do campo e vêm para São Paulo, Da vêm para a cidade. cidade, e um pouquinho da expansão do agronegócio, né? Então a história ela fala do José Augusto, que é o personagem principal, que é um jovem de 20 anos que vive aqui na cidade de São José do Rio Preto com a mãe dele, a Fátima, né? A Fátima, a mãe dele, vem para São José do Rio Preto, de uma pequena cidade, né? Que ali na história não vai ser revelada, mas inicialmente ali o roteiro
demarcava, né, que ela saía ali da zona rural de Guapiaçu e vinha para a cidade em busca de melhores condições e também para se afastar do ex-marido, né, o Adenor, pai do José Augusto, que é um desses caipiras que foi jogado à proletarização no campo e tem que lidar com essas diferentes opressões que um trabalhador rural vive na Sofre. mão dos donos do agronegócio, né? Então a história se passa nessa ambientação, né? E aí, no meio disso tudo, as discussões principais vão estar ali dentro desse campo, né? As novas questões relacionadas à sexualidade dessa juventude do século XXI, né? Essa questão das mães solos, né? Que precisam trabalhar, sobretudo em trabalhos precários, e essa expansão do agronegócio, que vem atacar diretamente o trabalho desses antigos caipiras, pequenos proprietários de terra, né? Pequenos produtores ali. Pequenos produtores que, com o avanço do agronegócio, têm que vender suas terras e se tornarem trabalhadores assalariados, né, na mão do agronegócio. Marcos, e vocês começam a gravar quando? E uma outra questão também é falar desse interior de dentro para fora, né? De quem vive a realidade. Porque, às vezes, a gente que está aqui é retratado de uma forma estereotipada, né? Então, é muito difícil, porque assim, quando a gente fala caipira, esse termo vem carregado de uma série de preconceitos, né? E o cinema ajudou muito a construir essa imagem do caipira como essa pessoa, sabe, essa figura jocosa, essa figura Ingênua. ingênua, atrasada. E quando a gente fala de caipira, a gente está falando sobretudo de localização geográfica, né? Porque o caipira, ele é um sujeito histórico que tem uma localização geográfica muito bem demarcada, quando, como a gente fala do caboclo, lá, né, lá da região amazônica, lá do norte do país, quando a gente fala do sertanejo nordestino, quando a gente fala do gaúcho, cara, são formas de se delimitar um sujeito, esses sujeitos, por meio da localização geográfica. E o termo caipira, ele também carrega, né? Então a gente está falando de todas essas zonas que faziam parte da antiga Paulistânia, né? Que são um pouco de Minas Gerais, um pouco ali do final do Rio de Janeiro, um pouquinho de Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Então toda essa vastidão de território tem essas características em comum. Não à toa, se a gente pegar a culinária desses lugares é muito parecida, se a gente pegar o jeito de falar desses lugares é muito parecido, porque todos fazem parte de uma mesma constituição histórica, né? Então, falar sobre o caipira é falar disso, desse lugar geográfico em que essas pessoas estão, né? E algumas características culturais, como a alimentação, como a forma de falar. A gente tem esse retroflexo, né? E em São Paulo, e aqui parece que eu não tenho. Mas em São Paulo, todo mundo... Fica muito evidente. Fica muito evidente, assim. Então, a gente tem essas características que são em comum. E trazer o caipira para o século XXI. Falar do caipira no século XXI. Falar desse sujeito no século XXI, assim, né? E falar enquanto um sujeito participante dessa cultura. Um deles, né? Sabe? Mais um, né? Então, trazer ele para cá e falar, pô, não, o caipira não é esse cara atrasado, né? Que tá lá na literatura do Monteiro Lobato, que tá lá por exemplo, no Jeca Tatu, que tá nos filmes do Mazzaropi, né? E aqui também deixar claro, assim, isso não é uma crítica de que o Mazzaropi só transformou o caipira nessa figura, não? É uma nova leitura. O Mazzaropi, inclusive, tem uma importância muito grande para o cinema nacional, porque é o nosso grande campeão de bilheterias, né? Até hoje, né? Ninguém fez tanta bilheteria no cinema nacional quanto o Mazzaropi, assim. E muito importante, porque tá ali retratando. Apesar de ter aquela figura cômica, né? Ele retratou cenas muito importantes, assim. Então, muitos conflitos, o conflito de terra, né? Então, é falar desse caipira no século XXI, um sujeito moderno, contemporâneo, construtor da história no nosso tempo, né? Sabe, é o caipira que tá aqui, que é o cara que, sabe, tá fazendo engenharia, é o cara que é músico, sabe? Então, sabe, são as mulheres que estão no mercado de trabalho. Então, falar desse desse caipira como ele é mesmo, que é esse lugar caipira real, né? E criar histórias em que as pessoas olhem e falem, não, eu tenho orgulho de ser caipira, sabe? Sou mesmo, porque a gente, às vezes, no interior de São Paulo,
eu acho que também por conta da constituição do interior do estado de São Paulo, né? O interior do estado de São Paulo é muito tecnológico, né? É muito diferente de outros interiores, né? É um interior muito desenvolvido, né? Então, as pessoas ter esse lugar de ser extremamente, sabe, ligado a essa coisa do urbano, isso às vezes coloca também as pessoas num distanciamento, quando na verdade a gente precisa olhar, né, e conseguir se identificar dentro de uma cultura regional é importante para a gente entender também quem a gente é, assim, né? De qual é o lugar que a gente está, né? Como a gente foi constituído enquanto sujeito nessa cidade, né? Que eu tenho um amigo que até brinca, né? Rio Preto é a Las Vegas, né? Do brasileira, porque você tá vindo pela Washington, não tem nada, cidades menores, De de repente repente chega. abre, é aquela coisa gigantesca, assim, né? Mas tudo isso é um processo histórico, né? E passa por esses homens e mulheres que formaram essa cidade e que tem esse tipo de cultura muito próprio, que é essa cultura caipira que se desenvolveu aqui nessa região, né? Então, é por aí, assim, ter esse olhar, né? E isso tem baseado muito a maior parte dos meus trabalhos, né? E, inclusive, o atual Estrada de Chão, né? É partindo disso que a gente vai fazer. E aí, falando um pouquinho sobre quando a gente vai gravar, né? A gente agora tá finalizando o processo de escolha do elenco, né? A gente tá fazendo um casting aberto, e o meu produtor de elenco, o preparador de elenco é o Jeff Teles, Uhum. artista Já esteve multimídia aqui da aqui. cidade, maravilhoso, meu amigo. Não poderia ter escolhido outra pessoa, assim, inclusive porque o Jeff tem sido um grande parceiro criativo para mim, assim. A gente tem pensado, a gente tem feito formativas juntos, a gente tem escrito roteiros juntos. E eu acho que ele é a pessoa que melhor tem entendimento dessa história, né? Então a gente tá finalizando esse casting agora aberto. Aí a gente continua a pré-produção e a previsão é que a gente faça as gravações na terceira semana de junho, entre os dias 17 e 21 de junho, né? Bacana. Já tá aí daqui a pouquinho. Vai Eu passar queria falar, rápido. você falou, Marcos, sobre todo esse interesse, essa intenção de mostrar esse interior atual. E você teve participação, você está sempre envolvido em discussões que envolvem o cinema do interior. Um desses trabalhos, porque são inúmeros, é a participação no LARB, Laboratório de Criação de Cinema do Interior. Você e o Jeff, inclusive, estiveram ali coordenando a segunda edição do LARB, que foi em 2022, mas agora vai ter uma nova, terceira edição do projeto, agora em 2024, e você também participa, né? Você participa fazendo com qual função agora? Isso. Ó, agora, na segunda edição que a gente fez com o Jeff, eu fiz a parte de coordenação técnica, né, do LARB. Ele foi bem extenso nessa segunda edição. Ele começou em agosto, ou foi ali no segundo semestre de 2022, 22. mas ele finalizou em abril de 2023. 3. Né? Ele teve um encerramento lá em Piracicaba, durante o primeiro congresso audiovisual do interior paulista, que estava acontecendo durante a Mostra Livre de Cinema. Foi muito legal. Foi... Cara, o LARB, ele é uma ideia muito bacana, assim. Ele é uma idealização do Ramiro Rodrigues, né? Que é antropólogo e cineasta de Campinas. Grande amigo, um grande incentivador aqui da nossa produção aqui de Rio Preto, né? Foi a idealização dele, eles realizaram a primeira edição, se não me engano, em 2020 ou 2021, não vou lembrar agora exatamente. Então tem essa segunda edição. E aí dessa experiência a gente entendeu que o LARB ele tem uma importância muito grande. Porque tem esse mecanismo dentro do cinema e do audiovisual que é o laboratório, né? Que é onde você valida e onde você desenvolve os projetos. Só que todos eles estão sempre voltados muito para uma produção que é aquela produção mais hegemônica que existe hoje no cinema nacional, que é aquela produção centrada no eixo Rio-São Paulo. Né? O LARB ele vem para exatamente contrapor isso. Não, a gente não vai olhar para o eixo Rio-São Paulo e para isso está sendo produzido hegemônico, e a gente vai olhar para a diversidade do interior de São Paulo e constituir um novo cinema interiorano, a partir dessa perspectiva de desenvolvimento de roteiros, né? E
esse ano com a terceira edição, né? E é muito legal, porque você viu que eu falei que a segunda edição foi lá, teve o encerramento em Piracicaba. Esse ano, a terceira edição, ela também é um projeto que está sendo financiada, ela está sendo realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo aqui de São José do Rio Que Preto. legal, hein? E ela vai acontecer aqui, né? Presencialmente. O laboratório em si, ele tem 4 meses de desenvolvimento, o laboratório mesmo, né? Isso vai ser virtual, mas a mostra de abertura e o evento de encerramento vão ser aqui Rio em Rio Preto. Preto. Este ano. Este ano, a mostra de abertura, inclusive, está bem próxima. Ela vai acontecer no final de maio, no dia 25 de maio. E essa mostra de abertura, o tema desse ano do LARB, a gente está nomeou ele, né, enquanto temática de intimidade cultural, né? E aí, baseado nisso, a gente está se perguntando o que nos une? Porque o interior de São Paulo é muito diverso, né? Então, falar de um único cinema do interior não tem como. Então, a gente está falando de vários cinemas, várias formas de produzir, vários meios de produzir, várias temáticas, vários olhares. Então, o LARB desse ano ele quer olhar para isso, para essa intimidade cultural, mas não para saber o que temos em comum só do cinema, mas sendo diversos, o que nos une? Entendi. O que nos faz estarmos juntos, né? E tudo isso é muito baseado nas discussões. Eu acho que depois aí eu entro até um pouco mais nesse assunto, que é muito ligado na experiência do ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior de São Paulo, né? Então o LARB ele vem com esse olhar, de olhar para as diversidades do cinema, né, no Brasil. Que eu acho que é um pouco que o cinema hegemônico não faz, assim, né? A gente tem momentos, assim, né? Então são temáticas da moda. Então você tem uma temática que deu certo, aí você tem vários filmes sendo produzidos quase muito Naquele idênticos, sentido. dentro daquela estética, com aquela temática, né? E o cinema do interior, ele não tem essa preocupação. Até eu acho que por ele não estar totalmente dentro do mercado, né? Ele não tá ali dentro das grandes redes de exibição, ele não tá ali dentro do... E isso agora é uma crítica. Ele não tá dentro dos recursos do Fórum Setorial do Audiovisual, a gente não acessa, porque a gente não faz bilheteria, então a gente não consegue acessar essa grana do fundo setorial. Então a gente tem muito menos preocupação em ter que seguir as regras do mercado. Então isso deixa uma liberdade muito grande. E, cara, cada região tem um olhar, assim, sabe? A gente tem regiões do estado, cada uma olhando para uma coisa, assim. E com o LARB, a gente está querendo, pelo menos, fazer um panorama geral do que Você tem ali um raio-x, né? E por isso a gente está convidando, inclusive, para serem os consultores desse laboratório, para ajudarem a construir. A gente elegeu 6 festivais de cinema do interior, né? Que são festivais que representam essa diversidade de produção de cinema que a gente tem, né? E aí, claro, né, desde festivais que olham para esse viés mais de mercado, de como acessar esses grandes mercados, até festivais que têm um foco muito mais na produção de filmes por meio de formações em escolas, Que assim, bacana. né? Que é muito o que o pessoal lá do Vale faz, né? E lá de São José dos Campos, Taubaté, né? Então, elas têm um festival lá que é voltado para filmes produzidos nas formações em escola, né? Então é muito legal isso, né? A Assis também esse ano vai fazer um festival que é todo sobre isso, né? Que é a Mostra Territórios. Mas a gente tem o Filma Bauru, que é um festival super com esse olhar de mercado. Olha E que é só. importantíssimo porque é um festival que valida os filmes do interior. Mas a gente tem também a Mostra Livre, a Mostra Curta de Campinas, que tem um olhar muito diferenciado, assim, e é uma das mais antigas que existe no interior, né? A gente tem o Festival de Marília, que é o festival de cinema mais antigo do Brasil. Ele ficou muitos anos em inatividade, mas ele voltou a ser realizado ano passado, que tem um olhar muito para uma produção experimental, também eles têm um olhar diferente, assim, né? E a gente tem a Mostra da Boca aqui também, né? Boca Miúda, né? A Mostra da Boca Miúda, que é nova, né? Perto desses outros festivais. Teve a segunda edição em 2023, Foi a segunda né? edição em 2023. Agora vamos ter a terceira edição em 2024. Que tem esse olhar
mais empático com os produtores, né? A gente sempre busca na boca dar vazão para filmes que não necessariamente estão circulando tantos festivais assim, né? E um olhar muito especial, claro, para nossa região. Ela surgiu assim, a Boca Miúda, né? Ela surgiu para a gente fazer um festival de curta-metragens de Rio Preto e com convidados. A gente, na primeira edição, teve inscrição de 25 filmes de Rio Preto. O ano passado, a gente teve inscrição de quase 100 filmes, né? Então, foi uma crescente legal. E o LARB está relacionado a tudo isso, assim. Ele é uma junção de um pouquinho da experiência de um pouquinho de cada um, né? Desses festivais que a gente vai agregar. E um pouquinho da experiência também de cada uma das pessoas que está na coordenação, né? O Ramiro, né, que é o idealizador, também tá, né? A gente tem a Rebeca, que também é de Campinas, né? Que tá como coordenadora pedagógica do LARB. A Rebeca é uma cineasta formada em cinema e que olha muito para a preservação audiovisual, né? Esse é o lugar dela, né? A pesquisa de acervo, a preservação de acervo. Temos também como coordenação geral desse projeto também a Mona, né? Uhum. Que aí traz esse olhar, né, do cinema experimental também, que é um pouco diferente. E eu, esse ano, novamente, na coordenação como coordenador de projeto, né? Então, a gente está muito feliz de fazer o LARB esse ano, assim. Legal, que bom que vai ser aqui. A gente até pensou em fazer o LARB, a gente tinha pensado em fazer ele só em 2025. Aí a gente falou, não, cara, vamos fazer esse ano, porque foi muito promissor, assim. A segunda edição do LARB tiveram projetos muito lindos, assim, né? Projetos muito lindos, muito lindos, muito lindos. E que alguns deles vão ser produzidos esse ano com a Lei Paulo Gustavo. Que legal! Dos municípios, né? Das pessoas que participaram. A gente teve participação de quase 40 municípios do estado de São Paulo na segunda edição. Foram 70 participantes de quase 40 municípios. Nossa, então, assim, uma variedade muito grande. Então, o LARB, ele vai ser muito legal fazer ele esse ano, assim, né? E a gente quer de novo abarcar isso. E a gente, para esse ano, a gente está com um olhar muito especial, assim, para roteiristas estreantes, né? Então ele vai ser voltado para roteiristas estreantes que nunca fizeram nunca tiveram um filme produzido, um roteiro produzido a partir de edital. E a gente quer dar muito foco também para o público PCD. Né? A gente vai ter uma oficina de audiodescrição, a gente vai formar os consultores para eles conseguirem também atender esse público, né? Que é um público muito grande, muito interessado em cinema, mas que muitas vezes não tá tem fora, né? Não tem. É mais colocada a margem total, né? Tanto os locais de exibição quanto de formação não conseguem oferecer, né? Essas adequações para que esse público seja atingido, né? E a gente quer esse ano atingir, né? Com parcerias, né? Buscar parcerias com o Instituto dos Cegos, com a própria Secretaria Municipal de Educação aqui, que tem o CAEC, que tem um atendimento muito atencioso e muito legal com esse público. Então, a gente quer olhar, né? Porque ampliar a diversidade do cinema não é só linguagem, né? Exato. A gente tem que ampliar acessibilidade, questão né? de gênero, raça, acessibilidade, porque o cinema ainda é hegemonicamente branco, de homens héteros, cis. Então, ampliar a diversidade é também dar acesso, né? Possibilitar acesso. E possibilitar acesso no início da cadeia, né? Que é onde você dá a formação, né? Porque não adianta só colocar uma cota no edital e assim, não é uma crítica à cota, né? Claro, eu acho que tem que ter, né? Para todos esses públicos, né? Porque reparação histórica é o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo. Política de acesso é o mínimo. Mas você precisa ter ações paralelas, né? Mas você precisa ter pessoas que consigam fazer isso, né? Então, oferecer acesso, né? Na formação é o princípio básico, né? Então, formar roteiristas, pessoas que escrevam projetos e que possam realizar depois é muito mágico, assim, né? E eu estou muito animado com essa terceira edição do LARB. Que bacana, vamos aguardar. Marcos, você falou há pouco dos inúmeros festivais no interior do estado. Trazendo um pouco essa questão do festival, parece que essa também é uma discussão do Plano Municipal de Cultura aqui de Rio Preto, que está em fase final aí do texto, né? Fechando o texto para ser apresentado, inclusive, aqui à Câmara para ser votado.
que tá lá, incluindo o Festival de Cinema para Rio Preto lá, assim, e no que isso contempla o audiovisual local? Ó, o plano municipal, para começar a falar um pouquinho do plano, né? Eu fiz parte da última, participei da metade para frente da última gestão do conselho, né? Eu substituí o Márcio Giacovani, uma figura histórica aqui de São José do Rio Preto, né? Ele saiu do conselho, eu assumi a cadeira dele e participei desse processo final na última gestão. E atualmente eu continuo integrando, né? Então, falar que o Plano Municipal de Cultura ele é uma grande vitória para a cultura de São José do Rio Preto, assim. E aí, nem falando só do cinema, ele é uma grande vitória para todas as linguagens, para todas as manifestações. Enfim, a gente vai ter a cultura de São José do Rio Preto regulada pelos próximos 10 anos, né? Então a gente tem metas para cumprir, então isso vai ser muito bom, assim. E a gente vem com uma política de fomento muito forte, né? Então, não só com a Paulo Gustavo, mas com Nelson o Seixas. Nelson Seixas, que é a nossa lei de fomento municipal, que ela às vezes é muito alvo de crítica, e é claro, a gente tem que criticar os mecanismos que existem para que eles melhorem, né? Exato. Então, essa crítica para que eles sempre sejam melhores e para que eles ampliem tudo que ele pode de fato representar, né? Então, a lei Nelson Seixas, porque não é uma coisa que tem em todo lugar, assim, né? A gente, em Rio Preto, a gente ainda tem um mecanismo de fomento, né? E com a Aldir Blanc, né? Que vem aí, a PNAB, né? A Política Nacional Aldir Blanc, que vem pelos próximos 5 anos, né? Então o plano vem num momento muito bom, assim, porque ele vem num momento em que tem muito incentivo, vai ter muito fomento para a cultura, então muita coisa vai poder sair do papel. Entendi. E entre uma dessas coisas que estão lá no plano municipal é a criação de um festival de cinema, né? Aqui na cidade, né? E aí, a criar um festival, é claro, a gente tem a mostra, né, da Boca Miúda, que é um festival, né? É um festival de cinema, mas criar um festival de cinema, como é um grande festival de cinema, né? Para trazer também, para trazer mais público, trazer grandes produções, Não, e com trazer garantia que vai ser júri. perene, né? Que vai ter Exatamente. apoio. E ele tá para ser implementado entre 2029 e 2032. Ainda tem um tempinho até chegar lá, mas eu acho que vai ser importante esse tempinho Esse também. caminhar aí, né? Porque eu acho que também o cinema em Rio Preto, apesar de sempre ter tido muitas produções, a gente nunca teve uma cena de cinematográfica em Rio Preto, né? Essa coisa de ter uma cena. Então você tem muitas produções, né? Você tem lá os anos 80, você tem lá várias produções, os anos 90, muita gente fez, né? Pessoas como Durval Telles, Alexandre Stevanato, que estão ali há muito tempo fazendo. Nos anos 2000, a gente tem ali a continuação e a gente tem muitas pessoas que vão fazer ali. E aí a gente tem a chegada de pessoas, por exemplo, em Rio Preto, como Jeff, que vão caminhar para esse lugar. Fernando Macaco, que sempre tiveram ali fazendo o Humphrey, né, que nos deixou durante a pandemia, também sempre ali olhando, né? E então a gente sempre teve pessoas que fazendo mais um com uma cena. Da pandemia para cá, ali do início da pandemia para cá, parece que isso começou a se fortalecer, né? Enquanto cena mesmo, né? Enquanto um grupos de Ganhou corpo, né? pessoas, grupos de pessoas se reunindo para discutir cinema, assim. E tudo muito embrionário, assim, né? Mas já com uma potência muito grande, assim, né? E Rio Preto a gente tem muita gente boa fazendo, né? Audiovisual, assim, né? A gente tem lá o pessoal da Robô, que estão lá nessa questão do multimídia, vão para um outro Exato. caminho ali, sabe, de trabalhar com AR, XR, com animação. A gente tem ali, pô, uma galera ali, pô, Zé Tomás, que também baita diretor de fotografia. Cara, Fernanda Barban, que tem um Sim. documentário maravilhoso sobre o lixo, sabe? A gente tem muita gente boa em Rio Preto, assim, fazendo. E só faltava essas pessoas se encontrarem e falarem assim, vamos junto. E eu acho que até 2029 é um prazo para que a gente esteja também muito forte, assim, para quando esse festival for chegar. criado, né? Quando esse festival de fato for ali esse instrumento, a gente, nós aqui de São José do Rio Preto já estejamos no mapa também do cinema regional, do cinema nacional, né? Então ele vem num momento bom, assim, porque eu acho que se hoje, se resolvesse criar um festival de cinema, seria muito difícil lidar com o que é a principal dificuldade, eu acho, não só do cinema, mas de todas as áreas, que é a formação de público, né? Ok.
Então, a gente ainda tem uma luta muito grande de formação de público. E mas eu acho que a gente está nesse caminho, assim. E esse ano a gente vai ter muitas salas de exibição fomentadas pela Lei Paulo Gustavo, né? Que vão, Exatamente. vão ter três projetos aí de exibição, né? Um projeto de exibição itinerante, um que eu não conheço, né? O projeto como um todo, e um que é uma sala de exibição, né? Que é o Cine Panorama, que vão ser 27 exibições, vão ser 27 sessões ao longo do ano, voltadas sobretudo para filmes do interior de São Paulo, né? Então eu acho que até lá a gente vai ter criado Um belo caminho. uma estrada de pedras boa, assim, para quando ele chegar as coisas estarem muito bem consolidadas já, assim. E é uma grande vitória, assim, ter isso no plano, assim, né? Porque poderia ser um vislumbre, um futuro, né? Ter um festival de cinema. Mas se ele não está no plano, é muito difícil, né? E aí, tirando o festival, algumas outras coisas que a gente tem no plano que são muito legais, assim, né? Porque produzir audiovisual, às vezes, a gente carece de espaço, né? Pô, a gente não tem estúdios aqui Exato. particulares em Rio Preto, né? Então lá no plano tem coisas que parecem bobeiras, assim, mas tem uma paradinha lá de ocupação de prédios ociosos, né? Para ceder para movimentos culturais. Pô, isso ajuda muito, porque pô, pode ser um centro de exibição de cinema para Exato. criar esse lugar até lá, sabe, para fortalecer, para dar formação de base mesmo, para formar diretores de fotografia, operadores de câmera, técnicos de som, né? E ter lugares para fazer isso, assim. Então eu acho que o festival ele é meio que o fim da cadeia, né? O E festival vem coroar, ele né? vem coroar tudo que está sendo feito na cidade, né? E o que vai ser feito até lá, né? Então eu acho que até esse prazo dele ser criado um pouco mais lá na frente é um prazo que ajuda a pensar em como isso vai se consolidar até lá. Que bacana. Marcos, que belo panorama tivemos do cinema de Rio Preto, do interior, mostra essa efervescência, né, dessa que você falou. O que que nos une? Eu acho que é justamente a vontade, né, de fazer diferente, de contar diferente. Que bacana que foi essa entrevista. Eu queria que você deixasse algum contato pode ser da produtora, o seu, de quem quiser falar contigo, ou quiser se integrar a essa discussão sobre cinema do interior, cinema regional, por onde pode te procurar, onde te acha? Bom, gente, quem quiser conhecer mais sobre cinema do interior, procura lá no Instagram, @icine, ICINE, Fórum, tudo junto, Icine Fórum. O Icine é um organismo muito legal, né, que foi criado em 2019 e unifica cineastas do interior do estado de São Paulo que estão querendo debater o cinema no interior, né? E tá lá, muita coisa acontecendo. Esse ano tem lá, não sei se em setembro ou outubro, mas tem o quarto encontro de cinema do interior paulista, que vai ser em Ubatuba, todos convidados, né, para comparecer. O Icine é um lugar muito aberto. Todo mundo que Pode quiser chegar. conhecer pode chegar. Pode chegar que é um espaço diverso e pronto para receber todo mundo. E para quem quiser saber mais assim do que eu tenho feito, das minhas produções, no Instagram também, @hipomeia, sem o i, né? Hipomeia Filmes, né? Que lá a gente vai divulgar bastante coisa sobre estrada de chão, outras produções que também eu tô envolvido, não só eu, como a produtora, a gente está envolvido esse ano. E por ali também a gente divulga muita coisa de outras coisas que estão acontecendo também na cidade relativos a cinema, né? De exibição, mostra, formação, né? Então só procura lá no Hipomeia, porque de lá também acho o meu pessoal e quem quiser também, adoro conversar. Eu sou sagitariano, né? Sagitariano gosta de gente, né? Gosta de fazer festa, né? Gosta de muita De gente estar próxima. junto. Então, quem quiser falar, conversar. E, gente, é isso. O cinema não é exclusividade de algumas pessoas, assim. Todo mundo pode fazer cinema. Com um celular, com uma câmera velha, com do jeito que for, assim. Eu acho que é um lema que eu aprendi, assim, nos últimos anos, e sobretudo dentro do Cine, que, assim, todo mundo que quiser pode fazer Pode. cinema. Pode registrar suas histórias, pode falar da história das suas famílias, do seu povo, sabe? Pode fazer suas denúncias, produzir documentário, ficção, sabe? É isso, assim. O cinema é um organismo vivo,
não tá preso dentro de pequenos estúdios que só uma pequena elite pode acessar, assim. O cinema é esse lugar, tem que ser esse lugar, foi esse lugar e vai continuar sendo esse lugar de diversidade, de denúncia, de união e de coletividade, assim. Bacana. Bom, pessoal, é com esse maravilhoso recado que a gente termina a edição de hoje. Bom, se você quiser rever esse programa, rever esse bate-papo, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre cultura, o audiovisual local, as leis de fomento aqui da cidade, você também pode encontrar aí ao longo da nossa programação e nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.